Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será o substantivo. Assunto que nós dividiremos em 3 aulas. Falaremos não só de sua definição, mas também de suas classificações e de suas flexões. Mas antes, clique no sininho de notificação, já deixe seu like e vamos para a nossa aula. Bom, galera, primeiramente nós temos que definir a classe gramatical substantivo. O substantivo é uma classe gramatical variável que se flexiona em gênero, número e grau e que tem como finalidade nomear. Nomear seres, reais ou ficcionais, objetos, nomear lugares, nomear ações, sentimentos, sensações, qualidades ou mesmo pessoas. São exemplos de substantivos: o nome próprio Josefina, o substantivo garoto, o substantivo fada, o substantivo cadeira, o substantivo Brasil, o substantivo amor, fome, narração e beleza. Vejam que cada um desses exemplos se encaixa em uma das nomenclaturas que podem ser atribuídas por um substantivo. Então, cada um desses elementos são exemplos de sentimentos, sensações, qualidades, seres reais, ficcionais, lugares, pessoas que podem ser nomeados pela classe substantivo. Galera, nós começaremos agora a classificação dos substantivos. Para introduzir esse assunto, nós pegamos aqui uma tira que já apareceu em questão de vestibular, do H. Observem aqui comigo. Hamlet, o que é o amor? Amor é um substantivo. Simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico? Notem que o efeito de humor dessa tira parte de uma interpretação teoricamente equivocada por ser literal demais do Hamlet em relação àquilo que seria o amor. Enquanto a outra personagem esperava uma resposta sentimental, romântica, vem o Hamlet e literaliza a definição de amor com base na classificação dos substantivos. E é exatamente essa classificação que nós faremos agora. Primeira classificação dos substantivos, em primitivo e derivado. O substantivo primitivo é um substantivo original. Ele não deriva, ele não se origina a partir de outros substantivos. O derivado, por sua vez, ele é originado, ele surge a partir de um primitivo. Por exemplo, enquanto os substantivos ferro e mar são substantivos primitivos, ferreiro e maré são substantivos derivados, inclusive derivados dos primitivos, ferro e mar. Segunda classificação, substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é aquele formado por um único radical, formado por uma única palavra. Substantivo composto é aquele formado por mais de um radical, pela união entre palavras. Então, enquanto baleia é substantivo simples, beija-flor é substantivo composto. Enquanto Manuel é substantivo simples, Maria Clara é substantivo composto. Enquanto Brasília é substantivo simples, Belo Horizonte é substantivo composto. Terceira classificação, substantivo comum e substantivo próprio. Os substantivos comuns eles indicam um conjunto de seres de mesmas características, enquanto o substantivo próprio ele indica um ser específico, um ser em particular em relação aos demais. Lembrando que há uma diferença visual entre eles. Substantivo comum grafado com letra minúscula, substantivo próprio grafado com letra maiúscula. Então, por exemplo, enquanto a palavra cachorro é substantivo comum, Rex é substantivo próprio. Enquanto a palavra filme é substantivo comum, Vingadores é substantivo próprio. Enquanto a palavra país é substantivo comum, Brasil é substantivo próprio. Enquanto a palavra mulher é substantivo comum, Ana é substantivo próprio. Galera, agora uma das classificações que, a meu ver, pela minha experiência de sala de aula, traz mais dificuldade nos estudantes de língua portuguesa. A classificação em substantivo concreto e substantivo abstrato. Vamos tentar simplificar isso aqui agora.
Eu gostaria de que vocês entendessem como substantivos concretos, nomes de seres, reais ou ficcionais, nomes de objetos, nomes de pessoas e nomes de lugares. Por que que esses casos são substantivos concretos? Porque esses substantivos eles possuem uma existência material independente de outros seres. Eles existem por si só. Eu consigo criar uma imagem desses substantivos, criar um significado, uma imagem, uma forma para eles, sem depender de outros seres. Eles são concretos. É o caso de cadeira, jacaré, rua, criança e fada. São todos substantivos concretos. No caso dos substantivos abstratos, nós já temos uma situação diferente. São abstratos nomes de ações, de qualidades, de sentimentos e de sensações. Jairo, por que que esses casos dão origem a substantivos abstratos? Muito simples. Esses substantivos, eles não possuem uma existência material isolada. Eles não são independentes de outros seres. Um substantivo abstrato, ele só se manifesta, ele só existe por meio de um outro ser, por meio de um outro indivíduo. Vejamos isso nos seguintes exemplos. No caso dos substantivos amor, investimento, preocupação, medo e raiva, note que esses substantivos que são abstratos, eles só existem a partir do momento que eles são manifestados por um outro ser. Nós não conseguimos formar uma imagem para o amor. Nós não conseguimos formar uma imagem para o medo, para a raiva. Esses substantivos, eles só são imagináveis por nós a partir do momento que alguém os manifesta. Eu não consigo dar uma forma para o amor, mas eu consigo imaginar alguém amando. Eu não consigo dar uma forma, uma cara, uma feição para a raiva, mas eu consigo imaginar alguém com raiva. O medo, ele não possui uma forma, mas eu consigo imaginar alguém com medo. Perceberam essa ideia de dependência? Notaram que esses substantivos, eles só existem, eles só se materializam a partir do momento que alguém os manifesta? Eles não existem isoladamente? E é justamente isso que os diferencia dos substantivos concretos. Retomando o exemplo da fada, por mais que a fada seja um ser imaginário, um ser ficcional, você consegue dar uma imagem para a fada. Você consegue dar uma forma para a fada. Isso a torna um substantivo concreto, uma existência isolada. O mesmo não ocorre com o amor, com a raiva e com o medo, que só se materializam, que só se evidenciam a partir do momento que alguém os manifesta. Jairo, mas eu tenho uma dúvida. O substantivo Deus, ele é concreto ou ele é abstrato? E aí? Galera, linguisticamente, o substantivo Deus ele é um substantivo concreto. Jairo, mas por quê? Lembre-se de quando nós definimos substantivo concreto, nós falamos que seres reais ou ficcionais, eles são substantivos concretos. Não quero entrar no mérito da fé de ninguém, mas vamos refletir comigo. Se você é alguém que acredita na existência de Deus, para você ele é um ser real. Isso encaixa, em substantivo concreto. Se você é alguém que não crê na existência de Deus, tudo bem, sem problemas. Mas ainda assim a palavra Deus é substantivo concreto, porque Deus passa a ser para você um ser imaginário. Tanto seres reais quanto seres imaginários entram na definição de substantivo concreto. Aí você pode estar se perguntando, Jairo, mas você disse durante a explicação, durante a diferenciação de concreto e abstrato, que no caso do substantivo concreto eu tenho que conseguir dar uma imagem, uma forma para ele. E galera, a maioria das religiões faz isso. Se você pega, por exemplo, a tradição cristã, está lá que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, se você consegue formar a imagem de um homem, você consegue formar a imagem de Deus dentro da tradição cristã. Tanto consegue que você vai se lembrar que Michelangelo pinta Deus no teto da Capela Sistina.
É uma obra muito famosa, já apareceu aí em muitas questões de vestibulares. Michelangelo pintou a forma pela qual ele imagina Deus. Ele deu a Deus uma forma. E o mesmo ocorre em outras religiões. Quando nós pegamos, por exemplo, a mitologia egípcia, os deuses eram antroposomorfizados, né? Tinham forma de ser humano e de animal, cabeça de animal, corpo de ser humano. Inclusive, faziam-se estátuas para esses deuses, né? Davam-se a eles formas. O mesmo ocorria na mitologia grega, o mesmo ocorre no budismo. Então, Deus, linguisticamente, é um substantivo concreto. Próxima classificação, substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que, no singular, expressam a ideia de plural, de pluralidade. E eles se subdividem em dois grupos. Primeira subdivisão é dos substantivos coletivos específicos. São aqueles coletivos que, além de indicar a ideia de pluralidade, eles indicam também a espécie dos seres que estão em conjunto. É o caso do enxame, que é coletivo de abelhas. É o caso de matilha, coletivo de cachorro. É o caso de alcateia, coletivo de lobo. É o caso de biblioteca, coletivo de livros. É o caso de arquipélago, coletivo de ilhas. E é o caso de nuvem, coletivo de gafanhoto. É bom lembrar que quando nós temos coletivos específicos, não é interessante que eu coloque um complemento junto a eles, porque geraria um pleonasmo vicioso. Não é interessante que você diga ou escreva enxame de abelha, cardume de peixes. Afinal de contas, todo enxame é de abelha, todo cardume é de peixe. Então fazer isso seria um pleonasmo vicioso. Já os coletivos não específicos são aqueles que indicam a ideia de pluralidade, porém eles não indicam a espécie dos seres. É o caso das palavras grupo, junta, aglomerado. Eu posso ter um grupo de pessoas, um grupo de estudantes, um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de animais. Eu posso ter uma junta de bois, uma junta de médicos. Vejam que esses coletivos, eles trazem a ideia de plural, porém eles não indicam a espécie dos seres. Por isso que colocar um complemento junto a eles não é um erro, pelo contrário, é necessário para que eu consiga transmitir a informação por completo. Portanto, falar grupo de pessoas, grupo de estudantes, grupo de animais, não se caracteriza como um pleonasmo, porque são coletivos não específicos. Galera, agora alguns coletivos bem curiosos. O coletivo de bandidos, de malfeitores, é quadrilha ou bando. Só que é uma curiosidade. Do ponto de vista jurídico, são duas terminologias diferentes. Do ponto de vista jurídico, chama-se quadrilha um grupo de bandidos, um grupo de malfeitores que atua em ambiente urbano. E chama-se de bando um grupo de malfeitores, um grupo de bandidos que atua no meio rural. Tanto é que você vai se lembrar que na história, quando você estuda o cangaço, a terminologia usada é para Lampião e seu bando. Por que Lampião e seu bando? Porque embora Lampião e seu bando passassem por algumas cidades, pilhassem algumas cidades, boa parte da atuação desse grupo era no meio rural. Eles saqueavam fazendas, pilhavam fazendas, viviam escondidos no meio rural. Então, daí a diferença entre quadrilha e bando. Embora ambos sejam coletivos, embora ambos façam referência a malfeitores, nós temos uma diferença jurídica quanto à área de atuação. Dentro ainda desses coletivos, curiosos, há 3 palavras da língua portuguesa das quais eu gosto muito, acho muito diferente. A primeira é o coletivo de borboleta, que é paná-paná. A segunda é a palavra farândula, que é coletivo de bêbados, de desordeiros, de arruaceiros. E a última é a palavra pleiade, que seria o coletivo de poetas, o coletivo de artistas. São algumas curiosidades aí de palavras pouco usadas no nosso dia a dia. Galera, espero que tenham gostado dessas curiosidades. Fiquem atentos às classificações dos substantivos. Não deixe de assistir às 2 próximas aulas ainda sobre esse assunto. Nós ainda temos de falar das flexões dos substantivos. E no mais, deixe suas sugestões, deixe suas dúvidas nos comentários, dê uma olhada nos links da descrição
E se possível, se tiver gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de seguir, nossas páginas nas diferentes redes sociais. No mais, até a próxima. Aquele abraço.